Meus irmãos, abram comigo Mateus 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, em nome de Jesus. Perdoe se eu tossi alguma vez aí, porque eu estou um pouco gripado. Na verdade, me recuperando, graças a Deus. Evangelho de Mateus 24, eu farei a leitura dos versos 36 a 41. O título da minha Bíblia aqui está escrito: Ninguém sabe o dia e a hora. Mateus 24, 36 a 41. Creio que todos acharam. Assim diz a palavra de Deus: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Oremos. Deus eterno, Pai justo e fiel, Senhor, irei ministrar a palavra da Tua casa, pedindo perdão pelos meus pecados, Senhor, suplicando pela Tua misericórdia sobre essa vida, a qual é pecaminosa, pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer para os Teus filhos, Pai, pois eles pertencem ao Senhor, como a mim também, Senhor, eu pertenço ao Senhor também. Pai, me abençoe, Pai, para que eu possa ministrar aquilo que o Senhor quer para os Teus filhos, e que a palavra de hoje, Senhor, produza frutos no coração de cada um, a começar pelo meu, e que o Teu nome, Senhor, seja mais uma vez, como todas as vezes aqui nessa casa de oração, engrandecido e glorificado, meu Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço, meu Pai. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Podeis assentar. Aleluias. Me perdoe aqui, meu irmão. Quando a palavra é tremenda, até o telefone quer nos impedir de falar, viu, irmão? Eu estou apertando aqui para desligar e não desligando, mas tudo bem. Eu creio que a mensagem de hoje, meus irmãos, irá abrir os olhos e trará reflexão para muitos que estão aqui. Creio que muitos ainda estão pensando, muitos talvez, né? Porque aqui tem mais mulheres, não que mulheres não gostem de futebol, mas muitos estão pensando neste momento em Copa do Mundo. Muitos estão pensando talvez em outros assuntos, eleições, né? Que no Brasil haverá eleição esse ano. Mas eu acho que o principal está sendo esquecido. O principal é a volta de Cristo. O principal são os momentos que precederá essa volta de Cristo. E como eu disse no início, meus irmãos, eu tenho uma certa angústia e uma certa vontade de falar sobre esse assunto de forma rotineira, de forma reiterada. E eu não consigo sozinho ficar com esse assunto sem tentar exclamar para os irmãos: prepare-se para o fim. E talvez esse momento que a igreja aqui, né, estamos aqui presentes, eu vejo que a igreja já está com a capacidade máxima. Então os irmãos que não estão ouvindo essa palavra, mas não têm a oportunidade de ouvi-la, de assisti-la pelo YouTube e Facebook, talvez estão tendo a oportunidade. Não sei se a igreja costuma assistir as mensagens do pastor André, do Décio, de todos aqueles que sobem esse púlpito, do Toninho, nosso pastor, porque não assistindo essa mensagem, ou não vendo o que o pastor André tem falado, não estão se preparando para o fim. Os irmãos estão ainda nessa mesma fase, ainda nessa mesma visão que aqueles que estavam na época do dilúvio, ali Noé fazendo a arca, como Deus tinha ordenado, e o povo simplesmente continuando, casando-se, festejando, fazendo tudo, e menos olhar para a construção da arca na época do dilúvio, e menos olhar para essa vinda de Cristo. Eu vou fazer uma analogia sobre o dilúvio e sobre a vinda de Cristo. Quero dizer para os irmãos que cada vez mais, que o meu coração sente o desejo de falar sobre esses assuntos, que versam sobre o final dos tempos, mais precisamente no que concerne a como se preparar para as dificuldades que hão de vir. Como se preparar para as dificuldades que hão de vir. Meus irmãos, como já foi dito outras vezes aqui pelo pastor André, existem três hipóteses. É a pré-tribulação, de forma de arrebatamento: o pré-tribulacionista,
o meso-tribulacionista e o pós-tribulacionista. São três pessoas, só existem esses três. A igreja já demonstrou, o pastor André já falou sobre isso, que ela é pré. Ela acredita que Jesus Cristo virá antes da tribulação. Então, cada termo que eu uso antes da tribulação significa o arrebatamento. O arrebatamento antes da tribulação, durante a tribulação, que é o meso, e o pós-tribulacionista, que é depois da tribulação, o arrebatamento. O pastor André, na linda ministração dele aqui, ele falou sobre a grande tribulação. Talvez poucos irmãos prestaram atenção. Eu falo talvez poucos, porque poucos estão se preparando para o fim. Poucos ainda estão vivendo o que Noé passou no dilúvio, o que Noé se preparou. O que Noé fez na construção da arca foi se preparar para o fim. E nós, como cristãos, não estamos se preparando para este fim. Estamos ainda continuando como o povo que vivia na época do dilúvio, como o povo que vivia também em Sodoma e Gomorra, que eu vou falar também. E o pastor André, na sua brilhante mensagem, que eu peço para que os irmãos assistam novamente, porque às vezes durante o culto não prestamos atenção em algum detalhe, que durante assistindo ele pelo YouTube, você vai ter uma analogia ou um entendimento melhor. E o pastor André falou: olha, mas cada vez mais eu tenho entendido, ou quanto mais ele estuda, mais ele fica confuso. Ele mesmo falou isso. E quanto mais ele estuda, mais ele tem, cada vez mais ele está tendo uma certa dúvida se realmente a igreja vai ser arrebatada antes dessa tribulação. E o pastor André sabe a minha opinião contra esse assunto. O pastor André falou para mim que somente eu e o pastor Tiquinho, que é lá do Egito, que tem a opinião de que a igreja passará pela grande tribulação. E vocês acham que eu tenho esse pensamento por quê? Porque foi uma ideia minha? Não, eu vou deixar muito claro, meus irmãos. Sempre no meu coração, como se Deus tivesse plantado em mim, para me preparar para o fim, mas principalmente dizendo: olha, passaremos pela grande tribulação. Eu sempre tive essa sensação. Não que seja bom, eu prefiro 1000 vezes, milhões de vezes, infinitamente, que Jesus volte antes da tribulação. Porque eu não sei hoje se eu terei condições de passar por ela sem negar a Cristo. Então eu não estou querendo falar um desejo que é o meu coração, eu estou querendo dizer o que o meu coração sente, que é diferente. E quando eu toco nesse assunto, meus irmãos, é muito pertinente, porque todas as vezes que eu vejo a grande maioria, todos os momentos que eu vejo durante toda a história, a grande maioria escolher algo, dá errado. Eu vou citar aqui três exemplos. Três exemplos que vocês vão ver que a maioria estavam erradas. A maioria hoje, eu não sei porcentagem, eu falava antes 99%, mas falava da boca para fora. Mas eu acredito que uns 80% para cima, tá? Acredito que Jesus Cristo voltará antes dessa tribulação. Então 80%, tanto católicos quanto evangélicos, acredita. Eu estou falando o mínimo, tá? Porque eu não conheço, além do pastor Tiquinho, não conheço um outro que defenda assim. Tem alguns no YouTube que eu já vi, mas assim, pelo menos que eu presencialmente tive contato, não conheço. Então, a maioria acredita que Jesus Cristo voltará antes da grande tribulação. Eu creio também nisso, mas eu me preparo para o fim. A diferença é essa. Eu ando no caminho como todos os irmãos andam. Que se Jesus Cristo voltasse amanhã, eu estaria junto com os irmãos, se Deus quiser. A diferença é que eu me preparo para o fim. Eu me preparo para algum momento que precede o fim. E quando o pastor André, quando eu vejo a grande maioria dizendo: olha, a igreja vai voltar, Jesus Cristo vai voltar antes da grande tribulação, que é o que a maioria das igrejas evangélicas pregam, eu temo, eu fico com grande receio. Porque eu olho na história, como agora eu vou falar para vocês, e vejo que a maioria, quando a maioria bota com certeza uma coisa e outro detalhe. Eu acabei de falar que tanto o pré-tribulacionismo, quanto o meso, quanto o pós-tribulacionismo, a Bíblia dá margem para os três. A Bíblia não descreve um apenas, descreve os três. Por que apontar pela grande maioria que um está correto? É um questionamento. Por que apontar como uma única certeza, por mais que você demonstre que Apocalipse fala sobre esse assunto, mas tem a mesma base que você diz em Apocalipse, que fala sobre o pré-tribulacionismo, o mesmo Apocalipse também fala sobre o mesmo e fala sobre o pós. Você lê Mateus 24,
que esse é o início aqui, né, que Jesus fala, você dá toda a ideia de que a igreja vai passar pela tribulação. Você começa a estudar também com mais calma, você começa a não ter a certeza, como o pastor André falou muito bem. Quanto mais eu estudo, mais dúvida. Olha, o pastor André fala isso. Eu tenho mais dúvida, porque o homem é entendido. E ele sabe muito bem que não é para decretar como a igreja decretou essa certeza de que é antes. No final eu vou explicar o motivo de eu estar batendo tanto nessa tecla, meus irmãos. O que o maligno está criando para tentar tirar você da salvação. Então, o primeiro ponto, quando a maioria errou, quando escolheu Barrabás e não Jesus. Ali a maioria, como todo mundo acha que é a correta, todo mundo, então Barrabás, não Jesus. Eu sei que era para se cumprir o propósito de Deus, e glórias a Deus. Mas ali a maioria usou sua força, bateu na tecla de que era Barrabás, e Jesus passou por aquilo que era para ser passado por Barrabás. Outro detalhe que a grande maioria errou: a maioria escolheu ficar fora da arca de Noé. Noé foi juntamente com sua família e a maioria ficou fora da arca, com escolha delas, porque viram Noé ali construindo a arca. Não sei quantos momentos houve, a Bíblia não descreve com tanta facilidade isso, mas quantas vezes houve a possibilidade de eles conversarem ali com Noé e ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, ir para o caminho que Deus quer e ordena a gente andar, e não foram. Então a maioria, mais uma vez, escolheram o que era errado. Outra maioria, as que ficaram em Sodoma e Gomorra. Eu vou falar sobre a chamada de Ló, do seu genro, né? O convite de Ló, que chamou sua parentela para sair de Sodoma, e eles riram de Ló, para poder comprovar que Deus não é esse Deus de multidões que estão sendo pregados, tá? Deus não é esse Deus de multidão que está sendo pregado nas igrejas. Sodoma e Gomorra também foi da mesma forma. Ficaram a maioria lá e saiu só apenas Ló e sua família. Eu quero fazer um questionamento. Será que essa grande maioria que hoje escolhe o pré-tribulacionismo por questões de convicção, tá? Porque essa nossa geração é a única que acredita veementemente, sem duvidar, que Jesus Cristo voltará antes do arrebatamento. Poucos sabem como se originou essa teoria do pré-tribulacionismo. Poucos sabem. Eu sou pré-tribulacionista, mas não conheço a história de como se originou. E é isso que eu bato na tecla. Como tornar algo uma verdade absoluta, inquestionável, sendo que a Bíblia dá margem para outras possibilidades além dessa. Aí que eu temo, meus irmãos, para se precaver, para de fato se preparar para o fim. Porque se estão dando como certeza de Jesus Cristo voltar, e se Ele não voltar antes do arrebatamento, como que a igreja, como que os irmãos na fé estão se precavendo para algo pior? Porque a única certeza que vocês têm é essa, que Ele vai voltar antes do arrebatamento. E se Ele não voltar, que é o que a Bíblia também dá margem, ficaríamos como? Desanimados, eu vou falar daqui a pouco, desanimados, tristes. Dificilmente aquele que pensa que Jesus Cristo ia voltar e Ele não voltando, e já existem projetos, meus irmãos, eu já falei isso aqui no culto, o projeto HARP e o projeto Bluebeam, são duas junções de projetos fabricados pelo maligno que irão trazer essa falsa volta de Cristo, tá bom? E o que é que eu imagino dessa falsa volta de Cristo? Que os irmãos que acharem, teoricamente, que ele irá voltar, que ele voltou e não levou você, né? Por exemplo, imagine só, o irmão que acredita que Jesus Cristo voltará antes do arrebatamento, o arrebatamento será antes da grande tribulação. Esse irmão está trabalhando a vida inteira com essa hipótese e aparece na televisão, porque ele já consegue fazer o efeito na nuvem, tá? O alarido de trombetas. Tanto é verdade que recentemente aí passou já em Israel trombetas, e pessoas, tem lugares, eu não sei se foi em Israel, mas tem lugares que pessoas se jogaram, o som, meus irmãos, na atmosfera ele tem um som totalmente diferente desse que nós ouvimos na terra. O som na atmosfera ele te dá uma sensação de exclusividade, de algo único em sua vida. E é difícil uma pessoa chegar com seus 30 anos, seus 40 anos, sem não ter conhecido tudo na vida, todos os sons,
todos os barulhos, todas as sensações. E você chega aos 30, 40 anos sem ouvir um determinado som que eles tocam. Tem um país aí, depois vocês pesquisem, que o pessoal se jogou da janela, porque eles não entendiam o que era aquilo que estava acontecendo, e entrou na mente deles, eles surtaram. E Israel tocou uma trombeta lá, todo mundo espantado, achando que fosse já, né, o Apocalipse, né, o que descreve o Apocalipse. Mas assim, provando que eles têm um projeto, tem projetos já em implantação, já implantados, que podem iludir aqueles que acreditam em algo que não é certo, ao ponto da pessoa sair da sua casa e achar que está vendo Jesus mesmo ali, né, naquela imagem. Pelo menos nos meios de comunicação poderiam ser distorcido isso, né, ao falar, olha, Jesus Cristo voltou, olha a imagem aqui, e aí talvez enganando a muitos. E aí a sensação que eu imagino é a seguinte: aquele irmão que ficou, que acreditava que Jesus Cristo fosse voltar antes, ele vai ter capacidade, porque era um irmão que andava no caminho, era uma pessoa que estava dentro do caminho para ser salvo. E ele vai falar assim: é impossível ser salvo, porque eu agora vou passar pela grande tribulação, porque é assim que está sendo dito, né? Vou passar agora pela grande tribulação, mas eu já fiz tudo o que eu podia, eu me entreguei ao Senhor de todo o meu coração, e não fui, porque Ele já voltou. A imagem, né, vai deixar muito claro isso. Pelo menos é o entendimento que eu consegui entender disso que eles estão querendo fabricar. E assim, a questão, meus irmãos, que eu não quero confrontá-los a mudar a opinião, não, pelo contrário. Mas eu estou querendo trazer a reflexão a vocês, para não bater como certo em algo que não é 100% certo. A única certeza é que nós seremos salvos. A maneira do tempo que vai ser regida por Deus não pode ser regida pela vontade do seu coração. Quando começou a história do pré-tribulacionismo, ocorreu em 1830, por uma menina chamada Margaret MacDonald, uma menina de 15 anos. Ela teve uma visão que nenhum apóstolo teve, que Jesus aqui acabou de dizer: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. Tudo bem, aqui está falando sobre o momento, mas a forma que ela teve de visão, nenhum outro apóstolo teve, ninguém teve, que seria antes da tribulação. Paulo tem muitas vezes que descreve aqui nas suas cartas, ele descreve que Jesus Cristo voltaria a qualquer momento, porque eles estavam sofrendo essa tribulação já. Naquele momento que Paulo viveu, ali eram decapitados homens, eram apedrejados homens. Então eles, obviamente, como eles sabiam que haveria uma tribulação no período do arrebatamento, logo mesmo eles já tinham ideia de que poderia ser a qualquer momento. Porque eles estavam sofrendo a grande tribulação, eles estavam sofrendo as piores sensações possíveis que o cristão pode passar. Por isso que eles descreviam por muitas vezes que Jesus Cristo podia voltar a qualquer momento, para eles vigiarem. Mas depois foi esfriando a fé dos homens. Eu não sei se foi Tessalonicenses, Efésios, eu não me lembro mais, mas uma das cartas dele descreve que o povo estava já enfraquecendo, já perguntando: mas por que Jesus Cristo não volta logo? O povo já vai começando a esfriar, porque eles queriam normalmente que voltasse durante o tempo que Paulo estava descrevendo, mas a vontade de Deus não depende de Paulo, o apóstolo. O que eu vejo atualmente, meus irmãos, assim, para poder acelerar, é que as coisas estão acontecendo de maneira muito séria. Satanás tem muita pressa para destruir vidas, afastar pessoas e famílias do caminho do Senhor, em razão da condenação dele que já está próxima. Eu queria descrever alguns sinais para que vocês saibam que é o final dos tempos, e depois eu adentro rapidamente sobre o prepare-se para o fim. O amor de muitos esfriará, né? Eu quero só tecer alguns, tá? Tem vários, mas esse é o que eu queria falar. O amor esfriará. Hoje nós vemos que as pessoas hoje, talvez, eu já até vi uma prova que eu fiz, um casal fazendo uma selfie lá no Rio de Janeiro com um cadáver estendido numa das vias. Eles fazendo uma selfie para ganhar likes, e eles tirando a foto, e lá atrás o cadáver, uma pessoa infelizmente sem vida. Isso não há nenhuma, eu não consigo ver nessa atitude desse casal nenhuma sensação de amor, porque ali você está vendo uma pessoa que acabou de perder a vida, seja por qualquer situação que seja, mas é uma vida, e você faz um ato desse. Tem a questão também do amor ao próximo. As pessoas hoje cada vez mais são exclusivistas, são egoístas, quer guardar, né? O pastor mesmo já falou sobre isso. Teve uma mulher agora na greve dos caminhoneiros, que ela pegou 10 sacos de 5 quilos de arroz, e perguntaram para ela, eu não vi, estou falando uma coisa que me falaram, pastor,
E ela falou, não, primeiro a mim, né? Primeiro a minha família, depois os outros. Então isso é falta de amor. No Japão, para ser bem ao contrário do Brasil, lá quando tem essas catástrofes, lá eles pegam exatamente aquilo que vão consumir durante o dia. Então se tem 10 pacotes de arroz, eles vão pegar um apenas. Eles sabem, por exemplo, né? Eles sabem que aquilo ali vai dar para consumir durante todo o dia. Amanhã eles vão atrás de novo. Mas eles sabem que os outros 9 que vão sobrar são para outras 9 famílias. Então, olha que desproporção de cultura entre nós e os japoneses. Isso é verdade, isso é algo que se a gente pesquisar a gente vai encontrar. Outro detalhe, outro sinal do final dos tempos é a imoralidade. Eu coloquei a prostituição, o adultério, o homossexualismo. É crescente a prostituição, é crescente o número de adultério, divórcios, tudo isso está ligado. E o homossexualismo é algo mais ainda atemorizante. É algo que nós vemos no nosso dia a dia, cada vez mais crescer. Eu, como operador de direito, advogado, eu vejo diariamente mudanças de leis em favor deles, né? Hoje eles podem casar, hoje eles podem adotar, hoje eles podem fazer tudo homossexual. Tudo, não há nada, não há nenhum direito civil que restringe, a não ser um banheiro para homossexual. Isso ainda não tem, mas já estão providenciando. Então eles estão conquistando. Isso quer dizer o quê? Que vai cada vez mais aumentar o número de homossexuais. Você vê hoje a propaganda da Renner e outras propagandas que estimulam homens com homens, mulheres com mulheres. Isso é um sinal do fim dos tempos, meus irmãos. Porque quando nós olhamos até então que eu falei, do amor e da imoralidade. Quando nós olhamos para estas referências, olha para Sodoma e Gomorra, olha para a história do dilúvio, olha para como que viviam a sociedade naquele período. Exatamente iguais como nós vivemos hoje. Outro detalhe, que é o último sobre essas questões, catástrofes naturais. Eu descrevi aqui que vemos a Terra cada vez mais demonstrar sua força através dos mares, terremotos e vulcões, etc. Mares houve de tsunami, né, alguns anos atrás, terremotos, constantemente a gente vê. Os vulcões, é algo que eu estou me atendo. Os vulcões hoje tem no Havaí já em erupção e na Guatemala. O da Guatemala, 110 pessoas morreram. Eu creio que sejam 10, eu oro ao Senhor para que seja 110 pessoas e não 1000. Pelo que eu vi foi 110, pelo que eu pesquisei. Me parece, meus irmãos, que a Terra, um momento por obra do Senhor mesmo, ela já está demonstrando alguns sinais que já é o fim. Eu quero trazer uma pincelada de que vocês pensam, olha, o Brasil é um país que pode ter terremoto, não tem terremoto, né? Não tem vulcão, né? Tem alguns, mas não é tão complicados como esse que tem agora na Guatemala e no Havaí. Mas o Brasil é um país que está livre de tudo, né? Aí eu lhes pergunto, até quando? Vimos a questão dos caminhoneiros ser uma grande possibilidade, na verdade foi um ensaio, tá, meus irmãos? Vocês viram que faltou alimento, né? Faltou gasolina, por aqueles poucos dias, tá? E é porque ainda deram um jeitinho, ainda caminhões de combustível passando para levar para os postos. Ali é apenas um ensaio. Imagina passar um ano daquela maneira. Prepare-se para o fim. Vocês viram que pessoas brigaram em postos de gasolina por combustível, podiam até tirar a vida do outro, como deve ter ocorrido, infelizmente. Mas o que eu quero trazer a cada um de vocês é a reflexão de que se houver um terremoto, por exemplo, aqui no Brasil, que as placas tectônicas, que é o que ocorre nos terremotos, no Brasil são firmes, será? Será que se ocorrer um terremoto de grande proporção em outro país, não muda a geofísica aqui do Brasil? Para acabar com as estradas devido a um terremoto de grande proporção? E acabando com as estradas, o que acontecerá com cada um de nós? Caminhoneiros não vão entregar as suas encomendas? O que vai acontecer com cada um de nós, meus irmãos? O Brasil tem malha ferroviária para atingir a todos e a todas? É para trazer essa reflexão das possibilidades para os irmãos, não para deixar os malucos, não é isso que eu quero. Eu quero dizer para os irmãos que pode acontecer algo que vocês acham que nunca irá acontecer. Que vocês acham, porque a Deus tudo pode. Então quer dizer, aí voltaria tudo o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros, só que agora em grandes proporções. Agora não é mais eles em greve, agora é as estradas não possibilitando a passagem deles. E aí eles perguntam, meus irmãos, todo mundo já esqueceu, né? Não existe mais greve dos caminhoneiros? Está tudo tranquilo, voltou tudo à normalidade. Mas é a normalidade, meus irmãos, que o sistema, que o apóstolo Paulo falou que o mundo jaz no maligno, por algum motivo, porque ele já impera neste mundo. É um sistema que nos faz esquecer rápido dos problemas, ao ponto de voltar à normalidade a gente achar que não tem mais problemas, mas existem eles.
Ou vocês acham que, se acontecer isso que eu acabei de falar, ter um terremoto, que vocês vão passar pela mesma dificuldade lá adiante? E o pior de tudo, vocês estão sendo anestesiados a continuar, sendo totalmente dependentes desse sistema, que é o que nos alimenta todos os dias, porque ninguém consegue hoje fabricar seu próprio produto para consumir. Que o final do que eu quero dizer para vocês é para que a gente possa um dia pensar, isso é opinião minha, tá? Um dia pensar em ter um lugar que você possa cultivar seu próprio alimento, para que você possa ter a oportunidade de não depender desse sistema, porque esse sistema ele é falho. A partir do momento que ele não puder levar mais a comida até você, que você está acostumado, como um passarinho, a receber apenas a comida em sua boca, quando ele parar de levar a comida para você, você vai sofrer. E é essa mensagem que eu quero tanto falar, meus irmãos. E se eu puder falar para os irmãos como evitar não sofrer, eu vou falar. É por esse motivo que eu estou aqui, meus irmãos, falando sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto difícil, porque falar do final dos tempos, né, de sofrimento ninguém quer, mas ele é necessário, meus irmãos, porque se for esperar acontecer para pensar em fazer algo, vocês vão estar fadados a perecer. Quando eu penso em final dos tempos, meus irmãos, eu logo penso sobre o dilúvio, a destruição sobre Sodoma e Gomorra e a parábola das 10 virgens. Para que possamos ter uma melhor ideia de como será o fim dos tempos, eu vou querer só trazer aqui esses exemplos, meus irmãos, para que a gente lembre a história, para que ela sirva para nós nesse presente, tá? Abram comigo, meus irmãos, Gênesis, só Gênesis, tá? Depois eu vou voltar a Mateus 25. Gênesis 6:13, eu farei bem rápido a leitura para não passar o tempo. Gênesis 6:13. Tem mais 5 minutinhos aqui, vou finalizar. Gênesis 6:13. Do 13, isso, aí depois eu vou pular do 7. Assim diz a palavra de Deus. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. 7:16, aí depois eu explico os motivos desses versos, meus irmãos. 7:16, 17. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro. Se atenham a esse finalzinho, e o Senhor os fechou dentro. É sinal de que houve uma porta que fechou, é sinal de que ficou pessoas lá e pessoas aqui, pessoas sendo salvas e outras perecendo. Essa é a intenção desses versos. O 21 e o 23 também diz, meus irmãos: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca. Pulem agora, meus irmãos, para Gênesis, mesmo verso 19, 22 e 25. É preciso fazer a leitura desses versos para poder falar sobre o que eu quero no final. Gênesis 19, 22 e 25, assim diz a palavra de Deus: apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e tudo que nascia da terra. Por fim, Mateus 25, 10, 14. Vamos voltar para aquela mesma página que nós estávamos, porém um capítulo a mais. Mateus 25, 10, 14. Assim diz a palavra de Deus: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço.
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. São 3 versos, meus irmãos, de Antigo e Novo Testamento. Os 2 primeiros que nós lemos foi do Antigo Testamento. Ambos falam sobre a destruição em massa de Deus a uma cidade que foi Sodoma e Gomorra e a exterminação inteira de uma terra que foi na época de Noé. Tudo por causa do pecado. Algo que existe em comum, meus irmãos, em todos, são que poucos se salvarão. Vocês viram que, tanto agora nessa parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 não, eram loucas. Então a metade. Então já está reduzindo, tá? Sodoma e Gomorra, só a família de Ló saiu. E ainda eu quero deixar claro para os irmãos que se vocês forem falar para outros sobre os sinais dos tempos, muitos terão uma atitude similar a que Ló teve com seus parentes que ele tentou tirar de lá. Eu vou ler no final para que vocês vejam, para se precaverem, para quando for falar sobre o final dos tempos, tomarem cuidado, porque ninguém está preparado para ouvir isso. Todo mundo está vivendo muito bem, as coisas estão muito calmas, está ótimo do jeito que está. E aí vem esse careta evangélico falar de final dos tempos na hora que eu estou aqui de boa. Então, para o mundo, meus irmãos, é algo muito complicado para se falar. Mas nós como cristãos não podemos nos calar, não podemos mesmo. Então por isso se precaverem, para que o que eu vou falar no final, para que vocês possam, podem fazer como Ló fez, mas saibam das consequências que irão lhes causar, no caso, os seus atos irão ter uma consequência. As pessoas vão fazer algo com você, que é o que fizeram com Ló. Tanto a parábola das 10 virgens, quanto Sodoma e Gomorra, quanto a arca de Noé do dilúvio, poucas pessoas se salvaram. Quando eu olho para o pré-tribulacionismo, meus irmãos, quando eu olho para essa questão de Jesus voltar e tirar toda a igreja, eu não consigo ver um que não consiga ser salvo. Eu consigo ver toda a igreja. Por quê? Porque você não foi provado em nada para dizer ser cristão ou não. Você não teve nenhuma iminência do perigo, porque uma coisa é certa, eu dizer que creio em Deus, sou cristão, como aqui estou. Outra coisa é você dizer que é cristão com a arma apontada para sua cabeça. É 2 coisas distintas que poucos pensam. Então, eu sou cristão na hora boa, na hora que falta às vezes um alimento em minha casa, mas na hora que é provado mesmo com a tua vida. Será que você é cristão? Para seguir até o fim? Então a gente tem um limite, certo? Que é até aonde o calo aperta. E eu não estou vendo esse calo apertar em mim. E eu não consigo, como o pastor André falou aqui mesmo, ver que os irmãos lá da África estão sendo ateados fogo neles, aqueles homens que estão também sendo decapitados, eu não consigo me ver mais importante do que eles, para ver que Deus está fazendo essa excepção de pessoas, como brasileiros nós somos, não podemos sofrer, mas eles que são asiáticos, que são africanos, têm que sofrer, e nós brasileiros não. Eu quero deixar claro para os irmãos, vocês acham que nossa geração, tá, de brasileiros, e a geração no todo, vocês acham que nós somos uma geração mais privilegiada que aquelas que morreram lá no dilúvio, que aquelas que morreram lá na época de Sodoma e Gomorra? Vocês acham que nós somos mais privilegiados e não passar por uma grande tribulação? O que nós fazemos para não merecer isso, essa grande tribulação? Eu quero deixar claro para os irmãos, eu não quero passar, mas uma coisa no meu coração dizer que não quero, uma coisa é Deus querer. É totalmente diferente, a minha vontade não depende. A minha vontade, ela não é superior à vontade de Deus. E quando eu olho para a pré-tribulação, eu vejo que é o coração do homem levando a esse engano. Por mais que a Bíblia dê margem para o pré-tribulacionismo, também dá margem para os outros, mas tratar como certeza ela pode ser um erro fatal para que você não chegue até o final. E a minha pergunta, vocês acham que nós, uma geração tão pecaminosa, uma geração tão falha como nós somos, as outras também foram sim, e nós somos melhores que elas? Por que nós somos privilegiados e não passar por grande tribulação? É essa a questão. Por que nós, e principalmente nós como brasileiros, um país que agora vai ter Copa do Mundo, que todo mundo se reúne para fazer festas, e para Deus ninguém faz nem 1% do que faz na Copa do Mundo para Deus. Todo mundo faz bandeirinhas na cidade, todo mundo fica de frente da TV para assistir o jogo do Brasil, e na hora de ver Deus, de estar aqui no culto, aqui presente, será que tem essa mesma vontade? Não tem. Então nós, brasileiros, nós somos exemplos. E por que nós somos privilegiados aos nossos irmãos da África?
aos nossos irmãos que estão lá sendo decapitados nesse momento. Seria até mesmo, meus irmãos, ingenuidade nós colocarmos 100% algo sem ter certeza nisso. É ingenuidade isso. Não dá margem para as outras possibilidades, é ingenuidade. Não mudem o pensamento. Eu falo para o pastor André o seguinte: pastor, eu vivo como se Jesus Cristo voltasse amanhã, hoje. Lógico que sou falho, o mais pecador entre todos nós aqui. O mais pecador dessa terra sou eu. Mais pecador. Só que eu chego em casa todos os dias e peço perdão pelos meus pecados. Antes eu ia dormir com eles. Essa é a grande diferença entre o Marcelo de antes e o Marcelo de hoje. É o mesmo pecador. Lógico que a minha conversão fez com que eu mudasse 99% da minha vida. O que eu antes fazia, hoje eu não faço mais. Mas esse 1% meu é pecador também. E não por isso eu não sou santo. E quando eu toco nesse assunto, meus irmãos, eu fico muito emocionado, porque eu sinto que é a vontade de Deus querendo falar conosco. Eu não vejo que é o coração aqui do Marcelo querendo falar, é a vontade de Deus. E se essa vontade superar a minha vontade, que às vezes é não falar sobre o assunto, eu vou passar por cima e vou falar porque a vontade de Deus está sendo falada. Então já falei, meus irmãos, eu concluí com algum outro assunto, mas não me lembro mais. Mas enfim, eu disse, que são poucas pessoas que se salvam. E isso não significa que vocês não irão ser salvos, meus irmãos. Isso não quer dizer isso. Eu quero só apenas dizer o seguinte: que a grande maioria, olha como é diferente. Eu falar que poucos se salvam não significa que você não irá. Eu quero deixar claro que a reflexão que eu quero fazer é que a grande maioria não irá. Essa história de falar que todos irão, isso aí, meus irmãos, eu não consigo ver na história, lendo a Bíblia, algum exemplo que nos dê a certeza de que todos irão. Essa facilidade toda que está sendo pregada. E quanto àquele assunto de que eu vejo nós brasileiros iguais aos africanos que nesse momento morrem de todas as formas possíveis. É atrocidades. Acho que nem todos aqui podem ver as imagens que a gente vê no YouTube. O YouTube é uma grande forma de comunicação para a gente poder entender o que está acontecendo no mundo. Eu até pretendia trazer um vídeo para passar aqui, mas eu vi que era muito forte. E por essa razão não trouxe. Mas para que os irmãos entendam, lógico, já há tribulação sim, mas eu não consigo entender aqui, nós brasileiros, um país tamanho pecado, como diz futebol, carnaval, que é outra atrocidade, nós vamos passar ilesos por isso. É a melhor, olha, eu vejo como uma premiação para nós, ser pecador, porque eu não vejo a nossa nação. Olha, é sincero isso, tantas igrejas que a gente vê, olha a situação que está, o país, tudo. Então assim, eu vejo a quantidade de igrejas sim, mas eu vejo que essa igreja pode sim passar por uma grande tribulação. E é por isso que eu deixo muito claro, prepare-se para o fim. Para finalizar, uma das coisas que eu vejo como algo gigantesco para nós nas grandes cidades: se você não trabalhar, você não consegue pagar suas contas. Aí você fala: não, mas se eu não trabalhar e se eu não tiver contas, você não tem como ficar sem contas, a não ser que você vai morar na rua. Você com a vida sua normal, tendo sua casinha, seja aluguel ou não, você vai ter que... Eu até faço para os irmãos o seguinte: soma tudo. Se você paga aluguel, soma um aluguel seu, soma o que você tem mais ou menos de gastos por mês com alimentos, soma conta de luz, água, todos os seus gastos, divida por 30. Estou querendo que vocês dividam por 30 dias. Vocês ali terão diariamente o valor que vocês têm que ganhar para poder manter a sua vida. Se você não trabalhar, você vai ter que deixar aquilo ali de lado. Talvez vai ter que se abdicar de tudo e morar em outro lugar. Se paga aluguel, vai ter que morar na rua. Se tem sua casa própria, vai ter que deixar de cortar a luz, vai cortar sua luz, cortar sua água. Mas é atemorizante isso, e é terrível, porque esse cálculo vai dar um valor que você vai dizer assim: eu tenho que arregaçar minha manga e ir trabalhar, porque eu estou vendo que vai acontecer o pior, né? Eu estou vendo que eu vou ficar rua, vou ficar sem energia, porque o sistema coloca você numa condição de necessitar dele. E eu vejo pessoas morando no campo que, se for muito, 1% eles usam do que nós usamos. A energia, eles têm a própria energia da luz do sol. O seu candeeiro. Então assim, meus irmãos, para resumir, é que nós dependemos do sistema. E esse sistema um dia vai tragar-nos. Esse sistema um dia vai se voltar contra nós. E se nós não nos prepararmos para o fim, ao ponto de imaginar o que pode ser feito, né? Eu vou dar aqui 3 dicas para os irmãos do que pode ser feito, e assim finalizo minha apresentação, minha ministração. Se vocês não se prepararem
para o que pode acontecer, vocês serão pegos de surpresas. E aqui, principalmente mulheres, eu tomo isso com a minha esposa. Se tem uma coisa que ela fica chateada é quando ela é pega de surpresa. Quando ela acontece algo que eu não aviso e ela é pega de surpresa. Então ela fica louca, e eu vejo que as mulheres nessa questão são mais ainda do que nós, né, pastor Toninho? São 3 coisas, meus irmãos, que eu queria, 2 coisas, na verdade uma coisa só, para resumir, que vocês têm que passar daqui para frente a olhar. Pare de comprar e poupe mais. Os outros que eu ia falar, acho que vai estender mais, acho que o objetivo foi alcançado. Pare de comprar e poupe mais. O que eu quero trazer aqui é o sentimento. Temos aqui o nosso irmão Décio, que é administrador de empresas, fez a faculdade, entende muito de economia. Procure o que você ganha, gastar o mínimo possível. O seu dinheiro, procure guardar mais. Se Deus está trazendo prosperidade nesse momento para você, guarde mais do que gaste. Eu não tenho dúvidas que esse valor que você está poupando vai ser útil no final, quando você estiver se preparando para o fim. Seja para você comprar um pedacinho de terra no interior, seja para você ter alguma alternativa para sair dessas grandes metrópoles. Porque quando chegar o fim, meus irmãos, a perseguição vai ser grande, a dificuldade vai ser grande. E se a gente viu que as greves caminhoneiras trouxe tamanha dificuldade para nós, imagina se faltar alimento, faltar água, aqui nas grandes cidades, tá? Nesses grandes polos, faltar toda a estrutura que você tem ao lado. E o pior de tudo, acrescente-se a isso, quando começarem a te perseguir por ser cristão. Imagina se tudo isso, juntando num só, você vai conseguir suportar. Então, para prepará-los a evitar qualquer problema nesse sentido e preparando-se para o fim, poupe mais o que você tem ganhado. Se Deus está prosperando, mantenha-se agora de forma econômica a guardar mais. E aquele que não tem guardado ainda, ou que não tem sobrado muito dinheiro, procure, quando vier a bonança, a guardar mais, para que possamos juntos, unidos, passar pelo fim, nos preparando já desde já, tá bom? Que Deus abençoe, glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe.